Muito bom dia, querido irmão, muito bom dia, querida irmã. Começa ao vivo agora pela Rede Século XXI, nosso Você Pode Ser Feliz. Hoje é segunda-feira, 18 de maio, estamos começando a nossa semana. Já passamos da metade do mês. Bem-vindo você que está aí do outro lado e que nessa alegria deste começo de semana vai rezar comigo hoje nesta manhã. Muito bem-vindo, bom dia para você, bem-vindo aqui ao nosso Você Pode Ser Feliz de hoje. E eu quero colocar a sua intenção, quero colocar a sua vida, quero entregar a você, é claro, nesta manhã de segunda-feira. Hoje nós vamos entregar a nossa vida ao Senhor. E aí eu quero dizer para você, o que você está precisando entregar a Deus? O que você oferece ao Senhor? Quais as situações que têm te atrapalhado aí de caminhar na graça de Deus, de viver esta fidelidade ao Senhor? Quais as situações que têm te paralisado? Porque às vezes a gente paralisa na vida, não é? Eu estava acompanhando o padre Heitor agora no Bom Dia Sócio, né? Ele falava do medo, né? Às vezes tem situações na nossa vida que nos paralisam. Quantas vezes a gente, por medo de algumas coisas, a gente não nos entrega a Deus, não nos oferece ao Senhor, tem medo da fé, tem medo da graça, desconfia de Deus. Será que Deus está na minha vida? Será que Deus está no meu barco aí, está caminhando comigo? Será que Deus está me escutando, está me ouvindo? Pois é, às vezes essas situações nos impedem de viver a nossa fé, a nossa fidelidade e, acima de tudo, a nossa confiança ao Senhor. Então hoje nós vamos entregar tudo isso. Quero que você reze comigo então. Coloque a sua intenção, a sua necessidade, o seu pedido. Qual é a prece, qual é a necessidade, qual é a graça que você quer pedir hoje, que você quer clamar hoje ao Senhor, diante das dificuldades, não é? E claro, a gente traz tudo aquilo que o Padre Heitor falava também para o nosso Você Pode. Todo o seu medo, toda a sua insegurança, toda a sua incerteza, todas as dificuldades que você tem vivido e encontrado aí na sua vida. Bora rezar junto, vamos entregar, lembrando a você que nós vamos rezar durante o nosso programa, colocar ali no nosso altar todos os seus pedidos, aí ó, todas as nossas intenções, todas as suas necessidades. Vamos rezar as 2 dezenas do terço mariano hoje também, no finalzinho do nosso programa, não é? Você pode ser feliz, nós vamos entregar a você, vamos colocar a sua necessidade, vamos rezar pedindo a intercessão de Nossa Senhora. E claro, todos os seus pedidos desta manhã nós vamos entregar no altar, encerrando o nosso programa, a nossa manhã, na oração da Santa Eucaristia, oferecendo a Jesus no altar, pedindo a Ele que olhe por nós, que tire-nos o medo, que tire-nos esta situação de paralisia, às vezes, que nos impede de caminhar e entregar a nossa vida ao Senhor. Pode ir para o telefone 0 operadora 19 38719620, nós vamos rezar com você. Também estamos no WhatsApp, vamos ver se eu lembro o número, bota aqui o número para nós, porque nós não lembramos o número, cadê o número? Ah não, esse é o 38719620, 99716 9915, o nosso WhatsApp é 99716 9915, tá certo, diretora? Que beleza! Manda lá para o nosso WhatsApp a sua foto, manda lá a sua mesa de café, ninguém manda mesa de café, mas também não, padre, 10 horas da manhã, pelo amor de Deus, né, padre? Quem vai tomar café? Só eu que tomo café o dia inteiro, mas quem vai estar com a mesa de café da manhã, 10 horas da manhã, não é? Misericórdia eterna, nem nós, não é? Nós só tomamos um cafezinho, né? Coloca aí a sua intenção, a sua necessidade. Manda lá no nosso WhatsApp, olha aqui, ó. Qual situação você precisa entregar ao Senhor? Que situação você está vivendo aí na sua vida? Fora a pandemia, claro, né? Porque a pandemia todos nós estamos vivendo. Fora essa situação do coronavírus, não é? Coloca aí a sua situação que você está vivendo, talvez um problema financeiro, talvez uma enfermidade, talvez você perder alguém na sua vida, não é? Talvez você precisa de oração pela sua família, pelos seus filhos, por alguma necessidade que você precisa. Manda lá no WhatsApp 99716 9915. Nós vamos rezar também junto com você. Para pedidos, para intenções, para necessidade. Tem para rezar o terço também, Bruna, hoje? Para rezar o terço, olha aqui, ó, a primeira, segunda dezena do terço, você liga lá no 0 operadora 19 38799620 e você coloca o seu nome e a sua intenção e diga lá, eu quero rezar uma dezena do terço com o padre hoje aí ao vivo pela Rede Século XXI. Aí nós vamos ligar na sua casa e você vai rezar comigo aqui ao vivo, tá bom? 0 operadora 19 38799620. Quando o padre está falando aqui, ó, 0 operadora, você precisa colocar a operadora que você usa aí. Por exemplo, o meu telefone, ele é da operadora Nextel, então eu uso 99. Tem gente que usa 015 aqui em São Paulo. Você que mora
No Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro acho que é Oi, se eu não me engano, não é? O código da operadora Oi. Você que mora lá no Ceará, você que mora fora do país, coloca a operadora que você usa, tá? Não pode ligar 019 38796620, tem que pôr a operadora. A operadora, por exemplo, 015 19 38719620, tá bom? 15 é da Vivo? 15 é da Vivo, antiga Telefônica, né? Não sei se existe Telefônica. 21 é da Embratel, não é? O Rio de Janeiro acho que usa Embratel também, não é? 31 é da Oi, 41 é TIM. Tem uma, acho que eu tô lembrando aqui, Algar é 12, Nextel 99, muito bem. Tá vendo que o pai tá com a cabeça boa, né? Tô com a cabeça boa, que maravilha. Olha aqui no nosso altar, você disca, coloca a sua intenção e no nosso altar a gente vai trazer presente. Aqui os pedidos do Bom Dia Sócio, né, que o Padre Heitor acabou de rezar. Nós vamos continuar em oração e todos os pedidos do Bom Dia Sócio também vão para o nosso altar, para a Santa Missa, que a gente vai entregar a você e vai entregar a sua intenção e a sua necessidade. E tem pedidos aqui que já chegaram, que a gente quer agradecer e colocar você, tá bom? Tem sócios também aqui já, a Maria Augusta Carvalho Pinto, de Campo Maior, no Piauí, está rezando por ela e pela sua família, ela ficou sócia. Muito obrigado, você que está ligando também, que pode ficar um sócio, a gente fica feliz também, viu? Irineu Alves de Souza, Itatiba, reza pela esposa Lidiane, por ele e pela sua família, também ficou sócio. Maria do Socorro Assis, de São Paulo, capital, reza por ela, pela sua filha Maria Daniela, também por Davidson, por João Pedro, por Sheila, por toda a família, também ela ficou sócia. Muito obrigado, viu? Deus lhe pague a vocês que estão ficando sócios desta obra, estão ligando, estão fazendo parte desta nossa família, não é? Desta família Associação do Senhor Jesus, desta família Rede Século XXI. Também está rezando com a gente Aldete Cupertino Teixeira, de Ipatinga, Minas Gerais, por ela, por toda a sua família. Também a Cleusa de Deus Guedes, Pilar do Sul, São Paulo, reza por ela, pela saúde de Ronaldo, por toda a família, proteção para todos nós aqui também. A Nilza Ragazzo, de Feliz Natal, Mato Grosso, pede por ela, por toda a família, pede saúde e proteção, pede cura da pandemia, pede por todos a século XXI. Antonieta Silva Santos, de Lagoa Dourada, Minas Gerais, pela saúde dela e por toda a família. Hilda da Silva Gomes, Chapada Gaúcha, Minas Gerais, saúde física e espiritual. Pelo aniversário de Jaques e Lucas Daniel, por todos os filhos, netos, pelo fim da pandemia. Cacilda do Belém Camargo, Guarapuava, Paraná, reza por ela, por seu irmão, pela sua irmã Filomena, recuperação da saúde, por todos, também pela século XXI. Maria da Cruz Silva, Chapadinha, no Maranhão, pelo seu esposo Ronaldo, por Gabriel, por toda a família, por todos que precisam de oração. Maria de Fátima, Teresina, no Piauí, por ela, pela família toda, pelos governantes pelo mundo inteiro. Sebastiana Rosa dos Santos, de Campinas, São Paulo, saúde e proteção para ela, para a família. Também José Maurício, Campinas, São Paulo, pelo mundo inteiro, pela século XXI, por Vanderlei, por toda a sua família. Maria Angélica, de Araputanga, Mato Grosso, por ela, pela família, cura e libertação, pelos resultados dos seus exames, também pede por toda a sua família, pelo fim da pandemia. A Dalgisa Pereira, de Águas Formosas, Minas Gerais, por ela, proteção pelos filhos Oswaldo Júnior, por toda a família. Também a Senira Ferreira, de Caxias do Sul, pede oração para ela, cura e libertação para toda a família. E você pode fazer como essas nossas irmãs fizeram, não é? Pode rezar junto comigo, pode entregar a sua vida, a sua intenção, a sua necessidade, pode estar em comunhão de oração junto comigo. Estas situações que os nossos irmãos colocaram, você também pode entregar. A situação que você está vivendo e que você precisa superar, precisa vencer, não é? Precisa entregar nas mãos de Deus. Vamos começar o nosso programa na oração. Quer rezar comigo? Quer entregar a sua vida? Vamos pedir a Jesus que olhe por todos nós, que olhe pela nossa vida, que olhe por você, que hoje reza comigo na sua situação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nesta manhã nós nos entregamos a Ti. Nós oferecemos a nossa vida, entregamos as situações que vivemos, todas as situações que estamos passando. Esta pandemia, este caos no nosso Brasil, caos político, econômico, situações mal resolvidas, mal encaminhadas. Pedimos, Jesus, pelas nossas famílias, pelas dificuldades que temos vivido, pelos problemas financeiros, pelos desempregos,
pela desunião, pela situação de violência. Pedimos, Jesus, por aqueles que estão enfermos, seja vítima dessa pandemia, deste coronavírus, ou seja, situações tantas outras de enfermidades que nosso povo sofre, vem sofrendo e continua sofrendo. Nós queremos pedir, Jesus, olhar por cada um de nós, olhar por estas situações de dor, de sofrimento. Sabemos que Tu és o nosso Senhor, é Rei de nossa vida. Age sobre todos nós, coloca Tuas mãos benditas sobre a vida de todos nós, Seu povo. Renovamos a nossa esperança em Ti, Jesus, mesmo nas situações difíceis, de medo, de insegurança, de incerteza, mesmo nas situações que muitas vezes temos a sensação que o Senhor não está conosco. Nós queremos renovar esta esperança, renovar esta certeza e esta fé que o Senhor está no meio de nós, está em nossa vida, está cuidando, está nos preservando, está zelando por cada um de nós. Neste altar, Jesus, nós vamos colocar todas estas pessoas que já aqui vos apresentamos, mas aquelas que agora estão ligando, estão entregando a sua vida, estão confiando também, como eu, na Tua palavra, confiando no toque das Tuas mãos benditas, estão confiando na Tua presença, estão confiando que o Senhor está conosco, que está com eles. Por isso vai abrir caminhos para estas situações muitas vezes difíceis, que humanamente falando podem ser impossíveis, mas não é para Ti, Jesus, porque Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. O Senhor que agiu sobre a vida de tantas pessoas, que tocou sobre enfermos, sobre possuídos por espíritos impuros, curou pessoas, abriu caminhos, perdoou, para que pudessem levantar-se, reerguer-se e superar estas situações e essas dificuldades da vida. Tocai sobre nós, Jesus. Abra caminho sobre a nossa vida. Abra caminho sobre essas situações que temos vivido. O Senhor conhece cada um e cada uma, cada coração e cada vida, e pode tocar sobre cada um deles, sobre cada uma delas. Nós pedimos, Jesus, tudo isso pela intercessão de Maria, nossa mãe, a Senhora do Rosário de Fátima, nossa patrona, nossa padroeira aqui no Caminhos da Fé, aqui no nosso Você Pode Ser Feliz. Nós entregamos, Maria, a nossa vida. Tu, Maria, nossa mãe, nossa grande intercessora. Nós pedimos que todas as dificuldades, todas as situações difíceis, a Senhora acolha nas Tuas mãos, no Teu colo maternal, e leve a Jesus, suplicando que a graça aconteça sobre nós e sobre a nossa vida. Obrigado, Mãezinha do Céu, porque estás olhando por nós. Obrigado, Mãezinha do Céu, porque está intercedendo por cada um de nós, Seus filhos, que sofrem, que padecem as situações difíceis do dia a dia, mas que vão vencer, porque a Senhora é nossa intercessora. E a Senhora olha por nós, está intercedendo pela nossa vida. E por isso, na fé e na confiança, nós entregamos tudo isso, o nosso coração, a nossa vida, todas as necessidades que durante o nosso programa aqui queremos oferecer. E vamos culminar no altar, no sacrifício eucarístico, na presença viva de Teu Filho Jesus, na Eucaristia. Nós queremos pedir pela Tua intercessão por todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por falar em Mãezinha do Céu, não é? Nós celebramos semana passada, dia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, não é? Dia 13, quarta-feira passada, 13 de maio. Uma festa muito bonita, não é? Para a vida da igreja também. E para nós que somos devotos de Nossa Senhora, aqui no nosso Você Pode Ser Feliz, nós temos Nossa Senhora do Rosário de Fátima como nossa padroeira também, não é? Que bom poder celebrar Maria. Esse mês de maio é dedicado a Nossa Senhora, não é? Maria é a nossa grande intercessora. Mês de maio, Nossa Senhora é a nossa intercessora e a gente louva e agradece a Deus por nos ter dado esta mãe no céu, não é? Que intercede por nós, intercede pela nossa vida, não é? Eu quero rezar também, hoje, nesse dia 18 de maio, faz um ano que eu perdi minha mãe já, não é? Passa tão depressa, não é? Quero rezar nesse dia especial por ela que está no céu, junto a Nossa Senhora, junto a Jesus, tenho certeza disso, pedir que Maria cuide lá da minha mãe no céu, tenho certeza que ela está melhor que nós, não é? Que estamos aqui peregrinando neste mundo, não é? E agradecer por Deus e por Maria, nossa intercessora. A minha família sempre foi muito devota de Nossa Senhora. Agradecer por Maria e Jesus nos dar força, não é? Para cada dia
superar essa dor da saudade daquele que partiu tão de repente, né? Nós perdemos tantas pessoas que partem inesperadamente, né? A gente não espera que aquela pessoa vai nos deixar um dia, né? A gente vai minimamente se preparando para essa situação, a gente nunca espera que isso aconteça tão inesperadamente, não é? E só Deus para nos consolar. Maria, nossa grande intercessora, Maria vai cuidando de nós, não é? Como tem cuidado da minha família, graças a Deus, eu, minhas irmãs, meu pai, minha mãe, a gente sempre foi muito unido, né? A gente sempre foi muito presente, um na vida do outro, não é? A gente sempre está junto, a gente sempre partilha da vida, a gente sempre está unido, não é? Então isso, tenho certeza que isso é um legado da minha mãe, também do meu pai, não é? Que sempre nos manteve unidos, sempre. E até hoje a gente vive essa unidade, não é? Meu pai tem sido para nós uma grande fortaleza, não é? Conduzindo agora a nossa família, e a gente sempre está unido na oração. E eu sempre disse isso, eu falo lá na minha paróquia isso às vezes, não é? A grande graça da superação daquele que partiu ou daquela que partiu, por exemplo, da minha mãe na minha vida, foi a gente sempre trazer presente ela nas situações do dia a dia nosso, mesmo depois da sua morte, não é? Porque às vezes, não sou psicólogo, não é? Sou padre, não sou psicólogo, mas às vezes a gente quer esconder, por exemplo, não vamos falar mais daquela pessoa que morreu, não vamos ir aonde eu ia com aquela pessoa. Às vezes essas situações podem não ajudar a gente a superar, não é? Essa dor da separação, da perda, com mais tranquilidade até, não é? Então eu me lembro que quando minha mãe faleceu na madrugada de um sábado, foi sábado, dia 18 de maio ano passado, na madrugada de um sábado, e naquela semana, não é? Depois da morte da minha mãe, a gente tem que cuidar de uma parte muito chata, não é? De fazer, como é que chama o negócio de... parte burocrática ali de inventário, de dizer lá, o óbito, aquelas coisas todas, né? A parte de óbito. E aí depois eu fui junto com meu pai numa cafeteria, como eu gosto muito de café, você sabe disso, uma cafeteirinha lá em Arás, que eu sempre ia com a minha mãe, e eu sentei ali com ele, com as minhas irmãs, e dizia, olha, minha mãe gostava disso, gostava daquilo. Então, trazer a pessoa presente, a memória dela, não é? Tudo aquilo que ela fazia e gostava de fazer, ajudou a gente a superar, não esquecer, porque a gente nunca esquece da pessoa, não é? A gente supera aquela dor da separação que acontece quando a gente perde alguém. Mas esquecer nunca, não é? A gente sempre traz presente aquela pessoa, não é? E hoje eu quero trazer também aqui junto com você essa situação da minha vida, não é? Que eu passei há um ano atrás e que ainda hoje a gente lembra com muito carinho da minha mãe, que faz ainda, né? Muito da minha vida, sempre, não é? Faz falta, viu? Faz falta, não é? A gente não pode dizer que não, porque faz muita falta, não é? Sobretudo mãe, não é? Mãe, pai, quando a gente perde mãe e pai, faz muita falta essas pessoas na vida da gente. Mas tenho certeza que lá de junto de Deus está olhando por nós. Por falar em fazer falta, não é? Vamos rezar um evangelho tão bonito e tão profundo, que vai nos ajudar, não é, a nos encontrar junto com Jesus, a perceber que mesmo em situações que o nosso barco está meio balançando, que a nossa vida está meio agitada, que Jesus está ali. Pode parecer que não, mas está presente na nossa vida. Reza comigo. Ele a uma barca com seus discípulos. De repente, desencadeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriam a barca. Ele, no entanto, dormia. Os discípulos achegaram-se a ele e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, nós pereceremos. E Jesus perguntou: Por que este medo, gente de pouca fé? Então, levantando-se, deu ordens aos ventos e ao mar, e fez-se uma grande calmaria. Admirados, diziam: Quem é este homem, a quem até os ventos e o mar obedecem? Olha que texto muito expressivo para nós, né? Um texto do Evangelho que dá para a gente fazer um grande retiro espiritual. Os discípulos com Jesus estavam na barca. Jesus entra na barca com os discípulos e eles vão, não é, para o lado mais fundo do mar, etc. Não é? Tudo na tranquilidade. De repente, o vento começa a agitar a barca, os ventos começam a sacudir a barca e os discípulos se apavoram.
E aí os discípulos vão, Jesus que estava dormindo na parte de trás da barca, vão dizer a Jesus: Senhor, não te importa que estamos perecendo? E Jesus levanta-se, acalma, não é, a tempestade, e diz aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Talvez nas situações da nossa vida, a gente vive tudo isso que nós ouvimos aí no Evangelho. A nossa vida às vezes está numa tranquilidade, tudo está numa calmaria, tudo está numa serenidade tão bonita. Às vezes, de repente, os ventos começam a chacoalhar o nosso barco. E o barco, nos textos dos evangelhos, o barco significa a nossa vida. E aí o vento começa a agitar a nossa vida. Talvez perdemos alguém que nós amamos, talvez um problema na nossa família, talvez um problema no nosso casamento, talvez um problema inesperado. Estava trabalhando, fui mandado embora do meu trabalho. Talvez, por conta da situação que estamos vivendo, estou vivendo problema financeiro, não tenho como pagar as minhas contas. Talvez estou vivendo uma enfermidade, não é? Talvez qualquer situação que a gente viva são situações que vão agitar, vão criar um certo desconforto na nossa vida. São as tempestades que nós encontramos. E aí, às vezes, diante da tempestade, a gente tem duas atitudes. Ou a gente volta para Deus se está distante, ou a gente desconfia de Deus. Vai dizer: Senhor, eu rezo tanto. Senhor, eu vou tanto à igreja. Senhor, eu estou tanto em comunhão contigo. Olha o que me acontece. Porque muitas vezes a gente acha que porque eu sou de igreja, rezo, sou de Deus, nada de ruim vai acontecer comigo. A minha vida vai ser só uma bênção, uma calmaria, uma serenidade. E não é, minha gente. Nós estamos sujeitos a toda e qualquer situação da vida, sempre. E aí Jesus olha para nós e diz: não tem fé? Por que sois tão medrosos? Essa chamada de atenção de Jesus faz com que os seus discípulos renovem a certeza de que Jesus está conosco, que não podemos temer, porque Jesus está presente em nossa vida. Não vai isentar os discípulos de Jesus de novas tempestades. Veja que interessante isso no Evangelho. Jesus não está dizendo: de agora em diante vocês vão ter toda a tranquilidade, eu elimino todo o problema da sua vida. Mas Jesus diz: não sejam medrosos, tendes fé. Essa é a esperança que pode e precisa nos mover, não é? Diante de situações difíceis, e aí você pode estar aí do outro lado dizendo: Padre, o senhor está dizendo isso, mas o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Você está certo, eu não sei o que você está vivendo. Como você que do outro lado não sabe o que eu estou vivendo. Ninguém sabe o que o outro está vivendo. A gente pode ter uma ideia, mas ninguém sabe o que o outro está vivendo. Ninguém sabe o que o outro está passando. Por isso que é um erro a gente ficar julgando as pessoas, não é? Porque a gente não sabe qual a situação que o outro está passando, que o outro está vivendo, que situação ele está experimentando na sua vida. A gente precisa e pode se solidarizar com o outro, não é? A gente pode se solidarizar com o outro, mas a gente não sabe a dor dele. Talvez para mim pode ser um problema pequeno, para o outro pode ser um grande problema, a situação que ele está passando, mas eu não sei porque eu não estou na situação. Então a gente não pode fazer julgamentos, não é? Ou às vezes alguns conselhos meio estapafúrdio que a gente dá, não é? A nós, em situações difíceis que as pessoas que estão vivenciando na sua vida, a gente precisa nos solidarizar. Vou rezar por você, se precisar de mim eu estou aqui. Não é? Estou estendendo as mãos, como Jesus fez aí. Jesus diz: olha, estou aqui, não tenham medo, tenham fé, eu estou presente. E a gente vai superando as dificuldades, a gente vai caminhando na graça de Deus. E eu quero convidar você a fazer essa experiência hoje, na situação que você está vivendo. Traga presente para mim, traga presente aqui no nosso programa para a gente rezar. Compartilhe este sofrimento que você tem vivido, porém, não permaneçamos nele. É um erro muito grande a gente querer não passar pela dor, não passar pelo problema. Mas é um acerto a gente querer superar e caminhar. Não é? Eu citei, por exemplo,
a morte da minha mãe, não é? Se eu não passo por essa dor, eu estou lá sofrendo até hoje. Muita gente perde a alegria de viver, perde o entusiasmo, permanece, se enterra junto com a pessoa que se foi. E aquela pessoa que se foi nunca quis isso, não queria isso. É claro que todos nós queremos que quem se foi sempre fique com a gente, mas a gente precisa retomar a nossa vida. E como eu sempre digo, a dor da perda dá lugar à saudade da presença daquela pessoa na nossa vida. E a gente continua caminhando, não é? Se eu paro naquela situação, eu não vou superar nunca. Se eu, por exemplo, estou com um problema financeiro, mas eu paro naquele problema, choro e vou resmungar, eu não consigo achar caminhos para superar esse problema. Que muitas vezes, gente, não depende dos outros, depende da gente. Ah, mas o governo, depende de mim. Não espere dos outros algumas coisas, não é? Ah, eu estou sofrendo uma dificuldade na minha família. Ah, mas fico esperando que o outro venha resolver, que o outro me perdoe, que o... Não. Coloque-se nessa atitude verdadeira de senhor da sua vida, da sua situação. Eu estou dizendo isso porque eu sou uma pessoa não só muito ansiosa, mas muito independente. Então, eu preciso resolver muita coisa na minha vida, independente das outras pessoas, né? Eu preciso dar o rumo, né? Então, às vezes, não é tão fácil assim como o Padre está falando, mas a gente precisa tomar a rédea da nossa vida, né? A gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa dizer, olha, eu preciso fazer isso, e Deus vai estar ali, estendendo as mãos como fez aí no Evangelho. Eu estou com vocês, estou contigo, tenha fé, acredite, não é? Como todo mundo está dizendo hoje, pode ser até um chavão que o Padre vai dizer, mas tudo vai passar. Não só a pandemia, mas as situações da vida. Vamos ver, nosso WhatsApp, já tem gente participando, tanto pelo telefone, tem vários pedidos aqui, quanto também pelo nosso WhatsApp. Vamos dar uma olhadinha? Olha aqui, ó, bom dia, Padre, sua bênção, Deus abençoe minha irmã ou meu irmão. Eu preciso entregar ao Senhor os meus medos. A situação aqui em casa está muito difícil. Muitas brigas com meu marido, pois estamos sem emprego e passamos todo dia em casa. E nisso temos mais desentendimento. Ontem ele gritou comigo pela primeira vez em 10 anos juntos. Estou desolada. Peço oração, peço ajuda e oração pelo meu casamento. Por favor, não diga o meu nome. Obrigado, Padre. Claro que nós não vamos dizer. Minha irmã, algumas situações na vida, eu tenho dito que essa pandemia está nos... Tem gente que vai sair dela diferente, não é? Nem tudo é ruim na nossa vida. Tem gente que vai sair dela diferente, mas tem gente que vai sair do mesmo jeito que entrou, não é? A gente vive ou vivia uma vida muito agitada, não é? A gente tinha um problema de não convivência. Vocês percebem isso? A gente tinha uma vida doida, não é? A gente entrava em casa para dormir, saía para trabalhar, não é? Então a gente não convivia com as pessoas. E quando a gente assume um relacionamento, a gente tem que aprender que relacionamento é conviver, não é? É conviver. Quando a gente namora, não é? A gente tem aquela sensação de liberdade, porque a gente está namorando alguém, ou é noivo, noiva de alguém, a gente vai, namora, depois vai para casa, cada um na sua casa, não é? Com as suas coisas, etc. Quando você assume um relacionamento, por exemplo, quando você se casa, você vai dividir tudo com a pessoa. As coisas boas e as coisas ruins, os defeitos dela também, que todos nós temos. O seu marido tem defeito, você tem defeito, eu tenho defeito, o outro tem defeito. Todos nós temos defeito, não é? O problema é que a gente idealiza as pessoas, às vezes, e quando a pessoa que eu idealizei não corresponde ao que eu idealizei, eu me frustro, aí eu não gosto mais da outra pessoa, quero excluir ela da minha vida. E agora a gente está tendo que ficar em casa, no isolamento, não é? Tendo que conviver. E conviver é uma arte, não é? Não é fácil conviver. Mesmo que a gente saiba disso, não é fácil conviver, é uma arte conviver. Porque a gente começa a olhar outra pessoa e a gente começa a dizer para outra pessoa o que eu faria. Meu Deus do céu, meu marido está ali no sofá, não poderia me ajudar numa faxina, numa limpeza, etc e tal. Não poderia ajudar a cuidar dos meus filhos. Está lá sentado no celular. Ou vice-versa, meu marido olha para mim e fala, poxa, minha esposa não está vendo que a pia está cheia de louça, que a casa precisa limpar, que as crianças estão chorando, que precisa de alguma coisa. A gente começa a olhar para o outro
e idealizar no outro o que eu faria. Isso é ruim, porque o outro não sou eu e eu não sou outro, não é? Por isso que você diz aí brigas, discussões, não é? E aí a gente acaba se irritando, a gente acaba, não é? Isso é fato. Eu às vezes irrito lá com o meu cachorrinho lá em casa, não é? Ontem eu abri um pouquinho a porta do banheiro, ele foi lá, fez xixi no tapete do banheiro. Aí o padre fez o quê? Rezei uma Ave Maria, para não, né? A gente precisa, às vezes precisa, gente. Nós precisamos, às vezes, uma vez eu disse isso para um casal, não é? Às vezes quando você tem vontade de gritar, de espernear com outra pessoa, porque ela não está fazendo o que você gostaria que ela fizesse, dá uma volta em volta da casa, conta até 10. Às vezes a gente precisa contar até 10, a gente precisa dessa serenidade, não é, nas situações. Talvez aí em vocês não é que falta amor e etc e tal, mas pelo que você diz, o problema é a ociosidade de muito tempo dentro de casa. E isso acontece, viu, gente? Ocupe-se. Esse isolamento não pode deixar a gente ocioso. Fica uma semana sentada ou deitado no seu sofá na frente da televisão, vendo tantas coisas aradas que a gente escuta por aí. Você fica doido. Primeiro que você vai engordar. Não é? Ficar deitado no sofá sem fazer nada. Ocupe-se, faz uma hortinha na sua casa, planta uma flor, compra um vaso para você cuidar, não é? Vai ler a Bíblia, não é? Liga, manda uma mensagem para alguém lá, não é? Não fica também só enfiado em celular, porque tem gente que fica lá só enfiado em celular, vendo a vida dos outros em Facebook, etc e tal. O que o outro está fazendo e etc. Não faça isso. Ocupe-se. A pior coisa na nossa vida, gente, é a ociosidade. Se você fica ocioso, aí você, aquilo que a minha avó dizia, não é? Você começa a arrumar sarna para se coçar. Não fica ocioso. Arruma o que fazer, não é? Mesmo nesse isolamento, mesmo nesse tempo que é necessário, tá bom? Vai mandando lá para o nosso WhatsApp, 997169915, ou liga lá para a gente, 38719620. Quem sabe nós vamos rezar por você, quem sabe você entrega a sua vida ao Senhor, quem sabe você coloca a sua necessidade a Jesus nosso Senhor. E você pode rezar junto comigo, tá? Tem uma pessoa aqui, ó, a Maria Nilza Amorim de Surubim, Pernambuco, quero rezar uma dezena do terço com o padre. Então você quer rezar uma dezena comigo? Liga lá, 0 operadora 19 3879 620. O padre vai para o intervalinho rapidinho, já já eu estou de volta.